Bom, nós vamos dar prosseguimento hoje com submodalidades. E submodalidades, eu vou fazer um pequeno resumo, vou dizer o que nós vamos fazer esses dias. Nós vamos começar. Hoje nós vamos fazer o switch, que é uma técnica muito importante que envolve submodalidades, que ela é bem pontual, ela serve bem para ser dada nesse período que a gente está aqui. E depois nós vamos prosseguir amanhã com mais considerações sobre submodalidades, um procedimento avançado de submodalidades. E submodalidades é algo de extrema importância. Deve ser uma das coisas mais importantes da programação neurolinguística. E, para minha grande surpresa, é algo que ainda não é ensinado aqui no Brasil da forma como deveria, e tem até uma explicação para isso. Porque, na verdade, o switch, essa técnica que nós vamos ensinar hoje, você sabe quando... Embora a PNL tenha começado nos anos 70, o switch só foi feito pela primeira vez em 1981. Quando Richard Bandler e John Grinder... Richard Bandler e Robert Dilts, né, o switch não tem nada a ver com John Grinder, né, onde Richard Bandler com Robert Dilts juntos, eles desenvolveram isso e apresentaram num seminário que eles estavam fazendo juntos em 1981, switch, né? Então o conceito mesmo de submodalidades, ele veio depois dos anos 80 e ficou muito forte nos anos 90. Muita gente das antigas aí, né, na programação neurolinguística no Brasil, estudou logo no início. E é claro que eles sabem o que é submodalidades, mas não tem essa cultura de trazer. Nós aqui estudamos submodalidades no Practitioner. Nós temos um módulo no Master avançado de submodalidades, bem mais avançado e tal. E no Trainer vocês vão ter mais ainda, nós trabalhamos junto com a hipnose, porque submodalidades é uma das pedras fundamentais da programação neurolinguística. Na verdade, submodalidade tem a ver com a estrutura. Porque o que nós estudamos num primeiro momento? Num primeiro momento, quando nós começamos o Practitioner, nós vimos os sistemas representacionais. Sistemas representacionais. Escrever mais bonitinho, que a Selma disse que eu tenho que fazer isso. Depois, o que significa isso? O que você viu no primeiro momento? Visual, auditivo, o famoso VACOG, né? Sinestésico, olfativo, gustativo. Isso que você viu num primeiro momento, o modelo de comunicação da PNL. Ou seja, alguns são mais visuais, outros são mais sinestésicos, outros são mais auditivos, né? Então você tem toda essa diferenciação. Só que num segundo momento, o Richard Bandler começou a se dar conta, o John Grinder também, mas foi o Bandler que desenvolveu mais. Eles começaram a falar disso, mas a submodalidade, na época que os dois trabalhavam juntos, ainda não tinha ganhado a força que depois ganhou com Richard Bandler, e que ele desenvolveu mais ainda para aqueles de vocês que estudam mais profundamente já a PNL, que já são Masters, e outros que vão estudar o Master, né? O Richard Bandler foi aprofundando tanto submodalidades que isso gerou o DHE, e gerou o NHR, que é o DHE, são as poderosas representações mentais, que são todas em cima de submodalidades, e as vozes internas que você cria, o trabalho com os diálogos internos. Então a coisa veio numa sequência. Primeiro os sistemas representacionais, depois o Bandler fala das submodalidades. Ou seja, que na verdade não adianta você falar só do visual. O visual tem inúmeros detalhes e coisas importantes. Então, quando eu falo de visual, tem imagem, som, e não é só cor. Tem quantos tons? Tem mais de 50 tons de cinza. Você vê meu ponto? Então tem mais de 50 tons de cinza, né? Não que eu queira associar isso a mim, né? Mas nem que vocês tenham ideias a respeito disso, né? Mas isso, mas na verdade, se tem mais de 50 tons de cinza, você pegou nessa. Se tem mais de 50 tons de cinza, né? Isso, olha só o nível de submodalidades, né? Porque
o nível do vermelho. Hoje em dia, então, quando você... Eu me lembro que quando nós construímos a nossa nova casa, que eu ia com minha mãe ver essas coisas todas, ela dizia, qual cor? Eu quero botar um tom amarelo. Aí tinha 300 tons de amarelo. Assim, então, cada uma desses detalhes do que você vê, ouve, sente, é algo diferente. Né? E Richard Bandler descobriu que não é só uma questão de ser diferente, é que essas coisas que você processa diferente, ou seja, os detalhes, os ajustes, é como se fosse um grande painel de controle. Daí veio o DHE, o NHR, a ideia do painel de controle e uma série de outras coisas. Inclusive no CD novo das borboletas tem um trabalho de concentração em cima de painéis de controle, onde você vai mesclando a concentração ativa e passiva, e é como se fosse um mixer até você juntar as duas, ou seja, a concentração ativa é aquela que você está totalmente focado, e a passiva é aquela que você está totalmente relaxado. Isso é uma técnica do Paul McKenna também, né, que eu aprendi com ele num seminário que eu fiz. Então, na verdade, esses ajustes que você vai fazendo nos detalhes daquilo que você vê, ouve, sente, uma série de outras coisas assim, essas coisas vão representar aquilo que você tem como verdadeiro, aquilo que você tem como realidade. Essa é a importância do estudo da submodalidade, porque no início se trabalhava a submodalidade, mas de uma forma muito fraca, assim, tem detalhes, já aproxima a cor, distancia e tal, a técnica da cura de fobia e tal. Tudo bem. Agora, foi se dando conta, né, na verdade, quando você começa a influenciar detalhes da imagem, detalhes do som, detalhe das sensações, e como você processa isso do diálogo interno, e tudo isso, você vai criando na pessoa uma representação completamente diferente. Né? Então se a imagem está mais aqui, mais aqui, mais aqui, se o som está mais aqui, mais aqui, mais aqui. Nós vamos ver, por exemplo, na formação em hipnose, alguns de vocês já fizeram, outros vão fazer depois, tem uma técnica muito engraçada quando a pessoa ela tem um diálogo interno muito limitante, nada dá certo para mim, eu faço tudo errado e tal, aquela coisa horrível que ela diz, se sente mal, e aí a gente vai brincando de manter o mesmo texto, mas a gente vai mudando as vozes, faz voz sensual, faz uma voz engraçada, uma voz de bêbado. Então o mesmo texto, a pessoa dali a pouco ela está dando gargalhada daquilo que ela está dizendo. Tem até aplicativos hoje que você baixa que modificam a voz. Isso é mudança de submodalidade. Então, submodalidade é uma das coisas mais importantes. Quem quer ser bom de PNL tem que estudar bastante, muitas coisas, inclusive uma delas é níveis neurológicos, que nós já vimos, e a outra, que é do Dilts, e a outra é do Bandler, submodalidade. Porque a submodalidade tem muito a ver com o jogo interno, com aquilo que você está processando dentro de você. Porque quando acontece um problema na sua vida, existem os fatores internos e os fatores externos. Os fatores externos é o que acontece na política, na sociedade e tal, no mundo e etc e tal. Né? Os fatores internos é como é que isso entra dentro de você, a sua história, aquilo que precede a sua experiência e uma série de outras coisas assim. Né? Então, dentro de você, você tem algo como verdadeiro, falso, verdade, mentira, no nível de submodalidade. Vocês lembram daquele primeiro experimento que nós fizemos no módulo passado? Né? Uma coisa antiga, uma coisa nova, uma coisa que você acha que seja... vários pares de coisas opostas, vocês viram que, na verdade, mudanças de submodalidade fazem vocês reconhecerem algo como pertencendo ao passado e algo como pertencendo ao presente. Eu faço várias técnicas usando submodalidade linha do tempo, onde eu pego uma coisa do presente que incomoda a vida da pessoa e peço para ela colocar num lugar no passado, onde está tudo que ela lembrou de esquecer, já. E quando a pessoa coloca a coisa lá no passado, ela se sente diferente. Né? Por quê? Porque ela representa o passado com formas específicas. Ela representa o passado com cores específicas, com som específico. Ela representa o passado com uma forma de falar consigo que é específica. Então essa é a grande importância da submodalidade. Né? Ou seja, como você vê, ouve, sente, processa tudo isso, faz uma diferença muito grande. Eu estava comentando com a Hilda agora quando eu cheguei, alguns devem ter notado que eu não estou com os meus óculos, eu estou usando lentes de contato, porque eu estou adorando isso. Mas é uma coisa muito interessante. Primeiro, é ótimo ver vocês melhor, né? Porque quando eu tirava os óculos, eu via vocês, mas eram meio borrado, assim, né? Então eu vejo vocês. Olha que mudança, é uma experiência totalmente diferente estar aqui diante de vocês, vendo vocês, muito mais nitidamente, submodalidades. E outra coisa que eu comentei com ela que é muito interessante, é que... agora, quando eu tiro as lentes de contato, mesmo sem os óculos de grau, eu estou vendo um pouco melhor. Não é interessante isso? Né? Eu não substituo, eu não consigo ainda ver totalmente sem, mas quando eu tiro as lentes de contato, o meu olho parece que está aprendendo
o código de processamento e eu voltei a enxergar melhor sem os óculos. É muito interessante, ela até comentou que algumas pessoas comentam isso e tal, não é uma coisa comum, particular minha, mas isso tem muito a ver com detalhe daquilo que você vê, ouve, sente, como você vê, ouve, sente. Então o estudo dessas modalidades é de extrema importância em relação a isso. Uma grande dica para vocês que são terapeutas, hipnoterapeutas e tal, mesmo que você não saiba qual é a técnica que eu vou fazer de PNL com a pessoa, uma grande coisa para você ter em mãos é prestar atenção como é que a pessoa está processando seus problemas em termos de submodalidade. Como é que é em termos de submodalidade a depressão, a angústia? Quando a pessoa diz assim, eu tenho angústia, eu já pergunto, onde? Mostra pra mim, a pessoa fica, quer dizer, ela começa a representar isso de outra maneira. É quando você tem essa experiência, ela é grande, pequena, ela tem cores, ela tem um som, ela está associada a uma música. Então quando você descobre o código original, como ela configurou aquele programa da depressão, o programa da angústia, o programa de tudo isso, tudo que você precisa fazer, mesmo sem aplicar nenhuma técnica específica, é começar a pedir para a pessoa pensar diferente, como aquela técnica da moeda, é isso, você tira daqui, põe aqui, você começa a processar de outra maneira. Então a experiência da pessoa muda, essa é a grande história da experiência da submodalidade, porque na verdade, muda a experiência da pessoa. Quando você entende como é que a coisa está codificada no nível de submodalidades e você ajuda a pessoa a modificar, só dela mudar um pouquinho as submodalidades, ela já se sente diferente. Então é muito interessante você ter esse olhar, porque tem muita gente que ainda pensa que a PNL é aplicar técnicas. Técnicas são muito legais, mas nós aqui fazemos uma PNL muito profunda. Eu faço questão que seja dessa maneira na nossa formação. Esse é sim um diferencial nosso. Eu quero que vocês comecem a pensar a PNL. Muitos cursos aí dão técnicas para a pessoa decorar e não explicam muito o porquê daquilo. Nós aqui, vocês aprendem as técnicas, mas é importante que vocês também aprendam o que está por trás de qualquer técnica. Não é como se você fosse fazer um bolo, ou seja, uma coisa é você aprender como é que faz o bolo de laranja, outra coisa é como fazer bolos em geral. Porque se eu sei como fazer bolos em geral, eu posso fazer o bolo de laranja e até inventar outros. Vocês veem meu ponto? Então, essa é a história das submodalidades. Então, é muito interessante na PNL vocês não só aprenderem as técnicas, mas irem raciocinando. Por isso que eu faço questão de explicar essas coisas. Para vocês irem começando, embora isso seja mais do âmbito do Master e tal, vocês já começarem a raciocinar como é que eu vou usar essa técnica e fazer meio que do meu jeito. Nos CDs que eu gravo, eu tenho muitas técnicas originais, mas não é exatamente como eu ensino em sala de aula. Porque eu pego aquela técnica original, vocês têm switch no CD novo, uma série de outras coisas assim, mas eu pego isso e coloco do meu jeito ali, de outra forma, eu coloco outras coisas juntas, que são do âmbito da PNL também. E é isso que eu quero que vocês comecem a ficar muito, muito atentos.